O tema que eu queria hoje conversar com você é sobre autenticidade. Eu não sei quanto você já leu a esse respeito, mas esse tema de autenticidade é um tema muito importante, porque ele relata, ele é um caminho para a maturidade. Todo ser humano, quanto mais maduro uma pessoa é, mais tem possibilidade dessa pessoa desenvolver a capacidade de ser autêntico. Erich Fromm, que foi um filósofo, ele disse a seguinte coisa, que a principal tarefa do ser humano é ser capaz de promover o seu próprio nascimento. O que é que ele quer dizer com isso? Que o nascimento, a primeira vez, ocorre quando a sua mãe lhe tem. E a segunda é quando você se tem. A segunda vez é quando você organiza a sua existência de um modo que torne você uma pessoa feliz, equilibrada e que faça bem a quem está à sua volta. A autenticidade é a coragem de ser quem você de fato é. E o desafio de ser autêntico está intimamente ligado com a capacidade de você buscar o seu eu mais profundo. Há um psicólogo que escreveu muitas obras na área de psicologia, o nome dele é Victor Rudil. Ele diz que autêntico é o homem que é capaz de fazer escolhas, tomar decisões e agir de maneira coerente com aquilo que ele decidiu. Quer dizer, assumir efetivamente a responsabilidade por aquilo que ele pratica, por aquilo que ele escolheu. Então, uma das coisas muito relevantes na vida é isso, é você saber quem você é, e isso é um caminho para o autoconhecimento, é saber quem você é aceitar a pessoa que você é e buscar se aperfeiçoar naquilo que você precisa se aperfeiçoar para ser do modo como as suas crenças, valores, princípios internos assim estabelecem. Tem um filósofo que ele se chama Martin Heidegger, e ele diz o seguinte, que a autenticidade é fugir do lugar comum e buscar encontrar a própria voz interior. Então, buscar identificar quem você é, respeitar no seu interior quem você é, faz com que você tenha uma vida mais feliz. Quanto mais autêntico uma pessoa é, maior é a possibilidade dessa pessoa encontrar o equilíbrio, na vida. Agora, por que será que na escolha do dia a dia as pessoas tendem a agir muito mais de forma inautêntica do que autêntica? Um dos motivos é o medo imenso de ser rejeitado. Todos nós guardamos em nós um desejo muito grande de ser amado, de ser aceito, de ser acolhido. E o medo de não ser acolhido gera, muitas vezes, a falta de autenticidade. A inautenticidade, muitas vezes, ela é o caminho aparentemente mais fácil para você lidar com a possibilidade de você não ser aceito, de você não ser amado, não ser compreendido, não ser acolhido, não ter a sensação de pertencimento. Uma outra coisa é a questão da vergonha, No momento que você se expõe, que expõe o modo como você é, o modo como você sente, quais são as suas crenças, qual é a sua opinião, você pode receber crítica, você pode ser colocado de lado, você pode, dentro do grupo, ser ridicularizado. Então, parece até que você concordar com o que todo mundo concorda faz de você uma pessoa mais próxima de quem você quer agradar, de quem você ama. E, na realidade, o primeiro ponto de partida, para que haja autenticidade é você abrir mão do controle. O que significa abrir mão do controle? Quando uma pessoa quer o tempo todo estar dentro de uma norma social, isso faz com que você, tendo esse nível de aceitabilidade, você não tenha que estar se expondo, Então, a exposição gera o medo. E quem tem o perfil de gostar de controlar a situação, controlar pessoas, aí lança a mão da mentira para que possa, assim, ter um reforçamento social. Uma outra coisa que eu ouço, assim, com uma certa frequência, a pessoa diz assim, é porque eu não sei falar com os outros. Eu não sei falar de modo adequado. Então, eu prefiro ficar calado a ter que expor as minhas ideias. Porque pode ser que eu não fale de modo adequado e magoe a pessoa. Então, o medo de magoar, muitas vezes, faz com que você engula
socialmente algo que não faz parte dos seus princípios, não faz parte da sua escolha, mas você se adequa socialmente. Então, quando você tem que dizer não e você diz sim, você gasta uma energia tremenda dentro de você para se manter dizendo, por exemplo, não, quando você deveria dizer sim, e dizendo sim, quando você deveria dizer não. Então, de modo geral, devemos buscar o tempo todo essa congruência, essa capacidade de ter equilíbrio entre aquilo que você pensa e aquilo que você diz, aquilo que você pratica e aquilo que você defende. Isso tudo deve estar intimamente relacionado. Quando nós somos verdadeiros, também tem a possibilidade de você perder algumas conveniências. E é por isso que alguns fazem a opção pela mentira. Porque mentindo, eu digo o que ela quer ouvir, não é? Eu falo aquilo que está adequado para aquilo que ela espera ao meu respeito e tudo vai ficar bem. Então eu não vou perder o encanto, eu não vou perder, às vezes, no aspecto financeiro e outras coisas que eu posso vir a perder. Agora, tanto você sendo autêntico como você sendo inautêntico, você vai ter que vivenciar angústia. Porque sendo autêntico, você vai desagradar pessoas. Sendo autêntico, você pode não estar compatível com o ambiente social. E isso gera angústia. Se você decide mentir, concordar, aceitar, para você ficar bem com o grupo, o que é que ocorre também? Você vai demandar uma energia sobremaneira, né, desnecessária, para manter algo que internamente você não possui. Agora, há perdas quando você faz a opção de permanecer com um grau muito alto de inautenticidade. Sim, há perda. Por exemplo, algumas doenças psicossomáticas, algumas delas têm como pano de fundo a necessidade intensa de agradar os outros. A necessidade intensa de estar o tempo todo comprando, entre aspas, o amor das pessoas, não é? Então, a mente da gente, ela não é compatível, ela não entra em acordo com o nosso corpo quando nós mentimos. Quando nós sustentamos uma mentira, nós podemos convencer as pessoas que estão à nossa volta, mas o interior, ele sofre consequências, sofre danos. Um outro aspecto é que o vazio interior, para quem faz a opção pela inautenticidade com frequência, é muito grande. Porque você acaba ficando bem, ficando aparentemente feliz no meio das pessoas, mas quando você tem a oportunidade de ficar sozinha, quando você tem a oportunidade de olhar para si mesmo, você se sente como que uma farsa, né? E esse vazio interior, ele se instala de maneira mais intensa. Então, a frustração, o sofrimento, ela vai existir em todas as fases da vida. Mas quando escolhemos a inautenticidade, a frustração e o sofrimento, ele potencializa nas relações. Então, Martin Heidegger, ele diz o seguinte, que a angústia, ela vai acompanhar a gente até enquanto a nossa memória nos permitir ter percepção de realidade. Enquanto você estiver com a mente sadia, você vai viver angústias. Porque em todo tempo você vai precisar tomar decisão se você vai ser autêntica ou inautêntica. Independente de onde você vai fazer a sua opção, onde você vai se instalar, a angústia, ela vai estar presente. Agora, qual é o nosso desafio, né? Qual é o desafio de uma pessoa que tem ajustamento, que tem equilíbrio emocional, que vive buscando equilíbrio emocional? A primeira coisa é o autoconhecimento, né? É o conhecer a si mesmo e respeitar a si mesmo. Então, o outro, ele não vai me respeitar enquanto eu não aprender a me respeitar. Então, o respeito é um ponto inicial para a busca pela autenticidade. Então, é claro que se eu busco o tempo todo respeitar quem eu sou, eu vou ter perdas. Sim, eu vou ter perdas. Agora, as perdas, elas vão surgir por um tempo. Depois, aquele que gosta da gente de fato, aquele que aprendeu a nos olhar como nós realmente somos, eles vão aprender a conviver conosco e nos respeitar como nós, se
encontramos o caminho de respeito, alguém também vai entrar na nossa vida nos respeitando. Todas as vezes que nós fazemos a opção por essa vida autêntica, nós vamos também lidar melhor com as nossas falhas. Lidar melhor com as nossas falhas, lidar melhor com as nossas limitações, não é? Com os nossos equívocos, porque nós entendemos que o preço para a autenticidade é você entrar em contato com fragilidade. É você entrar em contato com a humanidade do ser, que é uma humanidade imperfeita. Então, ser corajoso é assumir o que você pensa, assumir o modo como você observa a existência humana, fazer opções. E uma coisa importante dentro dessa coisa de coragem é você atualizar quem está à sua volta quantas vezes sentir que for necessário. Você vai atualizar. Eu pensava assim, eu agia desse modo, eu acreditava desse modo, mas eu não sou mais. Eu não penso mais dessa forma. Então, o caminho da autenticidade é também um caminho em que te leva a buscar uma atualização comportamental. E o outro vai aprender também a seu respeito. Então, se alguém não é capaz de conviver com quem você é e te aceitar, ela não ama, não é você. Ela ama a face que você construiu para ela. Mas se você se permite viver uma vida autêntica, o que é que vai acontecer? Ou você vai ser rejeitado, ou quem de fato vier a te amar, vai te amar pela pessoa que você de fato é. Então celebre quem você é e busque cada vez menos a aprovação das pessoas. Quanto maior é a sua preocupação com a opinião dos outros a seu respeito, maior tempo você vai ficar apegado ao que tem de pior em você. Então, buscar a autenticidade é celebrar a vida. Celebrar a vida é aceitar quem você é. O grande filósofo Sartre, ele diz que o homem é condenado a ser livre. Por que Sartre disse que o homem é condenado a ser livre? Porque o tempo todo você vai precisar fazer escolhas. Então, se você tem que fazer escolhas, seria muito bom que você escolhesse a autenticidade. Há uma terminologia também de Heidegger que ele diz o seguinte: quando nós não aceitamos a angústia para encontrar a autenticidade, o que é que acontece? O homem vive a decadência. A decadência significa esse desespero de você se tornar aquilo que você não é. O desespero de você criar uma fantasia, né? Onde você é obrigado a acreditar em uma mentira. Então, seja verdadeiro, busquemos ser verdadeiro. E eu quero concluir a minha fala relembrando a frase de Erich Fromm. A principal tarefa do ser humano é promover o seu próprio nascimento. Então, se até agora você ficou mais tempo na inautenticidade, hoje é o dia de você fazer a opção de fazer um novo caminho e desse modo você encontrar consigo mesmo e ser um pouco mais feliz. Obrigada.